a sociedade, as pessoas, irmão, no trabalho aonde a gente trabalhamos, no bairro aonde a gente moramos, na cidade, irmãos, no meio aonde a gente convive, e a gente seja reconhecido como um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Olha, esta mulher, ela é uma santa mulher de Deus, não no sentido pejorativo, né? Na forma de criticar, mas realmente de conhecer, pelas obras, pelo viver, pelo nosso falar, pelo nosso proceder. E aqui a gente abre um parênteses. Como é que as pessoas estão ali vendo? Qual é a conclusão que lá no trabalho, onde você convive, as pessoas têm de você? Como é que elas lhe tratam? Como é que elas lhe veem? Isso, meus irmãos, é algo a ser avaliado. Cuidado com... Eu vi uma pessoa outro dia dizendo que queria que as pessoas falassem dela, não importa, que seja de bem, que seja de mal, e que quer que as pessoas falem. Irmão, esse conceito para uma mulher de Deus, para um homem de Deus, não é correto, irmão? Porque o salmista, ele, quando orava, ele dizia: Senhor, aplana os meus caminhos, de maneira que eu possa contemplar os teus estatutos. Senhor, tira de mim, Senhor, aquilo que há de mal em mim, Senhor. Se há alguma coisa que há em mim que eu não vejo, Senhor, lava-me, purifica-me. Então o servo de Deus, a serva de Deus, irmão, deve buscar no Senhor uma vida de piedade, de correção, e que o seu testemunho seja, irmão, até mais forte do que as suas palavras. Porque, irmãos, o testemunho de um viver diante de Deus vale muito mais do que palavras. Por exemplo, irmão, em casa, no trabalho, nós pregamos, irmãos, com o nosso testemunho, com a nossa vida, e isso é muito mais forte do que propriamente, irmão, as palavras. O testemunho é mais forte. Então ela via em Eliseu um santo homem de Deus, e a gente observa, meus irmãos, que Eliseu, ele era conhecido não somente pela Sulamita como um santo homem de Deus, como um homem de Deus, mas nós observamos que há muitas referências bíblicas que nos leva a esse entendimento de que Eliseu realmente ele era um homem de Deus. Todos nós aqui sabemos que Eliseu ele foi o sucessor de Elias, né, irmão? Elias, aquele profeta que enfrentou um período de apostasia, um homem que teve que enfrentar os profetas de Baal, os profetas de Azera, mas que não recuou, não temeu. E Eliseu estava sempre com Elias, era o auxiliar de Elias, tornou-se o sucessor de Elias. E o ministério de Eliseu, irmão, foi marcado por muitas
por muitos acontecimentos extraordinários, maravilhosos, né? Você vê aqui que no início dos versículos 4, do capítulo 4, ele já faz com que o azeite daquela viúva seja multiplicada. Agora, irmão, está diante de uma situação daquela mulher, daquela sulamita, e a gente observa que aquela mulher diz: olha, vamos fazer aqui, junto ao muro da nossa casa, vamos fazer um quarto, vamos colocar uma mesa, vamos colocar uma cadeira, vamos colocar uma cama, um candeeiro, para quando esse homem vier, ele se hospedar na nossa casa. A sulamita era uma mulher hospitaleira, uma mulher que hospedava profeta. E Eliseu, quando ali esteve, ele observa que aquela mulher, irmão, não tinha filho. A sua pergunta, e o texto mostra que Geazi diz para Eliseu, diz: olha, ela não tem filho, o seu marido é idoso, já é velho. E Eliseu chama aquela mulher e profetiza para ela de que ela há de conceber, de dar à luz um filho. E, irmão, a emoção daquela mulher foi tão grande, que ela diz: olha, não mintas para a tua serva, porque, irmão, ela é como quem, ela já não tinha esperança. Aquela que tinha a esperança daquela mulher, irmão, é como que já tivesse passado. Ela não tinha mais esperança de conceber. Então ela diz para Eliseu: olha, não mintas para a tua serva. E Eliseu, ele diz para ela que ela haveria de conceber e dará à luz no tempo determinado, segundo o tempo da vida. E assim, meus irmãos, aconteceu. Glória a Jesus. Ou seja, o improvável na vida daquela mulher aconteceu. Aquilo que parecia até que já não ia mais acontecer, Deus, através da palavra de Eliseu, glória a Jesus. E esta palavra, esta noite, irmão, ela serve para alguém que está aqui esta noite. Talvez você tenha até dito: eu não vou mais orar, porque eu vejo que não há mais esperança para mim nesta causa. A minha oportunidade, a minha vez já se foi. Mas para Deus, irmão, nada é impossível. E a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. A fé, meus irmãos, ela é a certeza, ela é a prova daquilo que não se vê, mais do que se espera. Essa palavra, esta noite, ela tem um endereço certo para alguém. Deus, irmãos, é especialista em realizar, em fazer aquilo que para mim e para você já não é mais possível. Glória ao nome do Senhor. Seja exaltado, seja glorificado o nome do Senhor. Se nós, irmãos, tivéssemos de dar um tema a esta palavra esta noite, nós íamos dizer que, irmão, o tema desta palavra: em busca da bênção perdida. Pastor, por que em busca da bênção perdida?
Porque, meus irmãos, a esperança daquela mulher, o desejo daquela mulher, a alegria daquela mulher, Deus realizou através da palavra de Eliseu. Mas o texto mostra que, ao passar os dias, aquele menino já grande, já um garoto, ele sai ao encontro do seu pai quando estava na ceiga, quando estava com os semeadores, e diz a palavra que aquele moço, ao sair ao campo junto ao seu pai, quando que de repente ele tem uma forte dor de cabeça, e ele grita, e ele diz: ai, minha cabeça. O texto, irmão, é claro. Ele grita outra vez: ai, a minha cabeça. E aquele momento, o pai daquele moço, ele chama um dos seus trabalhadores e pega e diz: olha, leva ele para casa, leva ele até a mãe dele. E, irmãos, parece assim que é de uma hora para outra, em um momento, começa um pesadelo tremendo na casa daquela mulher. Aquela mulher recebe o seu filho desfalecido, ela coloca sobre os seus joelhos e passa a manhã inteira com aquele moço até o meio-dia. Quando aquele moço, irmão, ele chega a expirar, e a gente observa aqui, meus irmãos, que a sulamita, ela pega aquela criança, aquele adolescente, aquele moço, e leva ao quarto do profeta Eliseu, coloca na cama do profeta Eliseu, fecha a porta do profeta, do quarto. E aqui nós observamos, irmãos, que três coisas interessantes na vida daquela mulher. Primeiro, irmão, ela não se desesperou, porque, irmão, é comum para uma mãe, principalmente, irmão, não importa se ela se é mãe de um filho único, ou se 10 filhos, não é verdade, irmão? Na verdade, nenhuma mãe quer perder nenhum filho, ela pode ter a quantidade que tiver, né? Mas aquela mulher, irmão, ela não se desesperou, ela não perdeu a cabeça. E aqui a gente observa que ela se volta para a fonte da bênção. Ela quebrantou o seu coração diante do Senhor. Essas foram as atitudes daquela mulher, porque, como eu falei, é comum, é natural, o desespero, a angústia. Aquela mulher podia ter entrado, irmão, em um desespero, chamado a atenção de muitos, com o seu choro desesperado, mas ela não perde o equilíbrio. Ao ver o filho morto em seu colo, ela não entra em pânico, nem se desespera, ela não perde a cabeça. Ela foi tão somente comedida que nem mesmo informou ao seu marido que o próprio filho havia morrido. O texto não diz, não mostra que ela informou para o marido. Provavelmente, meus irmãos, até mesmo talvez para não desesperar ele, né? Que exemplo maravilhoso de autocontrole a sulamita, irmão, ela nos dá, porque ela era uma mulher de fé. E quem crê, meus irmãos, não se desespera. Quem crê, meus irmãos, não se apressa.
Aquela mulher era uma mulher de fé. Tem pessoas que nas horas difíceis na vida, meus irmãos, elas passam até mesmo a se maldizer, a reclamar. E a gente observa que tem um texto muito conhecido que é em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10 e versículo 11. É um versículo conhecido que diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes. O que eu quero aqui, irmão, pegar essa palavrinha: nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E o texto continua dizendo: e é o que alguém tem sido, e é o que alguém tem sido, mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor, pelo Espírito do nosso Deus. Quando a gente pega esse texto, irmão, para ler, né? Aí, quem não entra no reino de Deus, quais são as pessoas que não adentram o reino? Aí, irmão, a gente podia ter aqui, aos idólatras, aos adultos, aos afeminados, sodomitas, né? Assim, irmão, aí dá muita ênfase aqui. E tem uma coisa aqui, irmão, que a gente parece que não dá muita atenção, que é os maldizentes. Os maldizentes. Se você já reclamou hoje por alguma coisa, é bom você começar a vigiar. Porque, irmão, o texto está dizendo que os maldizentes não herdarão o reino de Deus. Tem pessoas, irmão, que se maldiz, até espragueja a si mesmo, a família. Se Deus abre uma porta para ele trabalhar, ele reclama, porque tem que levantar de madrugada para trabalhar, tem que acordar cedo. Se Deus fecha a porta, ele reclama, diz: ô Senhor, tu não abre nenhuma porta para mim. Então, irmão, é aquele tipo de pessoas que fica difícil até Deus de trabalhar com ele ou com ela, porque reclama. Tem pessoas, irmão, que vêm para o culto e não adora, não glorifica, não exalta o Senhor, passa o culto todo resmungando, reclamando, reclama desde o momento dos louvores, do hino da harpa, e diz: esse irmão não sabe cantar. E daí a pouco você dá a oportunidade a outra, diz: pronto, agora piorou. E por aí vai. E o texto, meus irmãos, é muito claro quando diz que os maldizentes não herdarão o reino de Deus. Então aquela mulher, ela não reclama. Ela não reclama. Irmão, há muitas vezes na nossa vida até motivo, razões para reclamar de alguma coisa, mas a Bíblia diz que nós devemos dar graças a Deus em tudo. Em tudo dai graça ao Senhor. Glória a Deus. Se você quer ser abençoado por Deus, você precisa aprender uma coisa, irmão: esqueça esse lado de maldizer, de reclamar, de murmurar, e aprenda a bendizer, aprenda a exaltar, aprenda a agradecer a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pois aquela mulher, irmão, ela nos dá essa lição importante, maravilhosa. E agora ela chega para o seu marido e diz para ele: olha, prepara aí a jumenta, coloca aí a sela, a cangaia na jumenta. Você vai para onde? Eu vou até o homem de
de Deus. Eu vou ao homem de Deus. Ora, meus irmãos, ele ficou assim, até surpreso, porque não é dia de festa, não é dia de lua nova, para você ir até o homem de Deus. Mas ela diz: apressa-te, apressa-te, porque tem momento, meus irmãos, para a gente servir ao Senhor, a gente precisa apressar-se. Glória ao nome de Jesus. Veja que Gálatas capítulo 5, versículo 22, Paulo fala sobre, irmão, o fruto do Espírito. Gálatas 5, versículo 22, ele diz que o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão. E ele diz: e domínio próprio. Domínio próprio. Aquela mulher, ela tinha essa virtude, né? O fruto do Espírito, irmão, ainda não era conhecido, embora se manifestasse nas pessoas, e a doutrina ainda não era conhecida, mas ela tinha, irmão, o Espírito, o fruto do Espírito já atuava nela, como que uma pessoa que tem domínio próprio. E olha, irmão, a gente precisa pedir a Deus isso, né, irmão? Precisa, Senhor, tem coisa na nossa vida que o homem, o Adão, né, o velho homem às vezes quer aflorar em nós, diante de tanta coisa, mas, irmão, o domínio próprio é algo importante. Aquela mulher, ela não perde o equilíbrio, não. Devemos, irmão, seguir o exemplo de Jesus. Isaías 53, versículo 7. Isaías, falando de Jesus, ele diz que ele, como ovelha muda, não reclamou perante os seus tosqueadores. O crente, irmão, ele precisa aprender a dar graças a Deus, ele precisa ter autocontrole, precisa pedir a Deus autocontrole na sua vida, manter a calma, não seja maldizente, não caia no desespero, não acrescente pecado ao seu sofrimento, pois controlar-se é muito importante, irmão. Então aquela mulher, ela volta à fonte da bênção, ela vai em busca de Eliseu. Ela sabia que Eliseu era um homem de Deus, ela sabia que Eliseu tinha uma palavra. Ela sabia que Eliseu tinha uma palavra para ela. Ela não vai a qualquer canto, não. Ela não busca qualquer um, não. Ela vai ao encontro de alguém que tem a palavra. Quando o menino morreu, a mulher, irmão, a sunamita, foi até a casa de Eliseu, pois ele foi quem Deus usou para abençoá-la. Tem gente que às vezes busca a bênção em lugar que jamais vai encontrar. Ela agora, irmão, estava em busca de que tinha perdido. E aqui nós observamos que de longe, Eliseu contempla aquela mulher e diz o texto
que no versículo 25, partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo, e sucedeu que vendo-a, o homem de Deus, de longe disse a Geazi, seu moço, eis aí a sulamita, agora, pois, corre-lhe ao encontro, e diz-lhe, vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? E a resposta daquela mulher foi o que, irmão? E ela disse, vai bem. Esses dias eu perguntei, a gente às vezes até por costume, né, irmão? Às vezes fala com uma pessoa, Pai do Senhor, meu irmão, minha irmã, está tudo bem? É assim. E não sei nem se essa pessoa está aqui. Me encontrei, Pai do Senhor, minha irmã, Pai do Senhor, está tudo bem? Não, irmão, não está não. Aí soltou assim uma lista de problemas, né? De problemas. Eu, Pai do Senhor, minha irmã, está tudo bem? Não, irmão, não tem nada bem não. Mas aquela mulher, irmão, estava com um filho morto em casa. Estava com um filho morto em casa. E a pergunta foi, vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? E ela disse, vai bem. Vai bem. Vai bem com o teu vizinho? Vai bem com o teu patrão? Vai bem com a tua sogra, com o teu sogro? Vai bem com o teu pastor? Como é que está? Ela disse, vai bem. Ela disse para Eliseu, ou seja, para Geazi. Porque, irmão, Geazi não era a pessoa que tinha a solução para o seu problema. Porque não adianta, irmão, mas você está contando a sua história toda hora, todo momento, para quem não pode fazer nada. Quantos estão entendendo essa palavra? Irmão, tem pessoas que passam o dia todo resmungando, contando a sua história, remoendo. Aí quando acha, vai para o WhatsApp, sai do WhatsApp, vai para o Facebook, não sei o que e tal. E todo mundo sabe do problema da vida daquela pessoa. Geazi não tinha, irmão, solução para aquela mulher. Não foi a Geazi que Deus usou para profetizar para aquela mulher. Geazi não era o homem de Deus. Quem era o homem de Deus era Eliseu. Então ela dizia assim, eu não tenho nada para lhe contar da minha vida. E ela vem, apega-se aos pés, ela pega-se aos pés de Eliseu. E Geazi se aproxima num gesto assim para querer tirar, separar. E Eliseu diz, deixa, porque a sua alma nela está triste, de amargura, e o Senhor nos encobriu e não nos manifestou. Eliseu, como homem de Deus, ele percebe, irmão, que aquela mulher, ela vinha carregada de amargura, de tristeza na alma, mas ele mesmo ainda não sabia a razão, do motivo daquela tristeza. Deus ainda não lhe tinha feito entender. E ela diz para Eliseu,
Pedi eu ao Senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganes. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o teu bordão na tua mão, vai, e se encontrares alguém, não o saudeis, e se alguém te saudar, não lhe responda, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. É como se ela estivesse dizendo: Eliseu, Geazi pode ir até na frente. Agora, vive o Senhor, que eu não me apartarei de ti, eu não te deixarei. Oh, aleluia, glória ao nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Geazi, irmão, ele passa adiante, põe o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz, nem sentido, e voltou a encontrar-se com ele, e trouxe-lhe o aviso dizendo: não despertou o menino. Não despertou o menino. E a Bíblia diz que Eliseu, ele entra na casa, ele entra no quarto, ele fecha a porta, e a Bíblia diz que ambos orou ao Senhor, e subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, e se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Oh, glória ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Ora, meus queridos irmãos, é momento de Deus fazer aquilo que ninguém pode fazer. Geazi não podia fazer nada, ninguém podia fazer nada, o marido da mulher não podia fazer nada, mas Eliseu, irmão, dirigido pelo Senhor, ele se deita sobre o menino, ele se mede sobre o menino, ele coloca as mãos, a boca, os olhos. E o primeiro sinal, irmão, porque quem morre, é normal ficar frio, gelado. Mas, irmão, o corpo do menino aqueceu. Glória a Deus. Deus, irmão, é poderoso para trazer, irmão, a vida. Ele ressuscita, ele desperta, e a palavra de Deus diz até assim: desperta, tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Talvez tenha mãe aqui, tenha pai aqui, que já não sabe mais o que fazer. O filho entrou por um caminho das drogas, da prostituição, do desvaneio desta vida. Já não é aquela pessoa que você não perdeu o controle dela, e você diz assim: e agora, Jesus? Mas eu quero dizer para você: não perca a esperança. Mulher, teu marido que não caminha com você, que está frio, que está morto espiritualmente, não perca a esperança. Deus pode aquecer ele. Amém. Deus pode aquecer ele. Deus pode trazer vida sobre ele. Deus pode despertar ele, pode despertar ela também.
O menino aqueceu. Eliseu se levanta, voltou, passou, deu volta dentro do quarto, foi para um lado, foi para outro, e diz que a Bíblia, a palavra no versículo 35, e tornou a subir, e se deitou sobre ele. E a Bíblia diz que então o menino expirou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Amém, irmãos? O menino abriu os olhos. Eita! Quem sabe, irmãos, os olhos de alguém que está fechado, que não vê, que não contempla. Senhor, nesta noite, abre os olhos. Abre os olhos de alguém esta noite. Aquece ele, aquece ela, abre os olhos dela, abre os olhos dele, glória ao nome do Senhor, aleluia. Pois, irmãos, o crente genuíno, o servo de Deus, a serva de Deus, irmão, ele não deve perder a esperança. Mateus 7, versículo 8 diz: quem busca, encontra. Irmão, quem busca, encontra. Aquela mulher, ela podia ter lamentado, ter providenciado o funeral, ter feito o funeral bonito, ter convocado pessoas, os músicos, mas ela viu de que havia uma esperança, e ela não podia deixar de buscar aquela esperança. E a Bíblia, irmão, nos diz em Jeremias 33, que devemos, irmão, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Devemos invocá-lo enquanto está perto. Ele está bem pertinho de você. Ele está aqui esta noite. Ele está aqui esta noite. Ele está aqui esta noite. Glória ao nome do Senhor. Ele está aqui esta noite. Ora, no Salmo 51, versículo 17 diz: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Irmão, Deus não despreza coração contrito e aquebrantado. Coração contrito e aquebrantado Deus não despreza. Você lembra do rei Ezequias? O profeta foi e disse na casa dele, eu disse: olha, tu vai morrer, tu não vai viver. E ele virou para a parede, pôs a cara na parede, chorou, orou dizendo: Senhor, tu sabes que eu tenho andado em tua presença em sinceridade. Foi a oração dele, foi essa. O profeta, irmão, ainda ia lá no pátio. Deus disse: volta. E diz a Ezequias que eu vou acrescentar mais 15 anos. Mais 15 anos de vida. E eu vou dar um sinal a ele. Eu vou dar um sinal. Eu vou fazer com que o relógio de Acais volte 15 graus. Irmão, sabe, irmão, o relógio de Acais não era como esse aqui de pulso que você usa, não era como daquele de parede. O relógio de Acais, irmão, era medido pelo sol, né? O sol, o grau, o dia vai passando, né? E a sombra aqui, irmão, o sol vai caindo para aquele lado e a sombra vai caindo aqui, né?
Quem trabalha na agricultura, eu conheci um senhor que trabalhava para o meu pai na agricultura. Aí quando dava meio dia, ele botava enxada assim, aí dizia, já é meio dia. Eu digo, como você sabe? Não, porque o sol está em cima, não tem sombra, né? É meio dia. Aí, então, irmão, Deus disse, eu vou fazer que o relógio de Acais volte 15 graus. Mas, irmão, como é que o relógio daí da parede, do braço, do pulso, você pode mudar a hora, botar a hora que você quer. Agora, irmão, pegar o sol e fazer ele voltar, né? Só Deus. Esse problemazinho que você tem e que o médico não resolve, que o advogado não resolve, que o psicólogo não resolve, mas Deus resolve, Deus faz, Deus pode, Deus tem. Glória ao nome do Senhor. E um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. O homem pode até desprezar, mas, irmão, quando a pessoa chega diante de Deus com um coração quebrantado, quando o homem se aquebranta, olha, a Bíblia diz, irmão, que o soberbo Deus resiste, viu, irmão? Irmão, com Deus não tem, o soberbo não tem vez, não. Tem pessoas, irmão, que às vezes mesmo na prova, mesmo na luta, irmão, mesmo na dificuldade, é soberbo, é orgulhoso, é prepotente, irmão, não desce do salto, não me toque. Irmão, esse tipo de gente, a Bíblia diz que Deus, irmão, conhece de longe. Agora, a Bíblia diz que o humilde, o aquebrantado, sim, a Bíblia diz, irmão, que Deus, Ele exalta, Ele pega, pois Ele é aquele que pega, irmão, tira do monturo, Ele traz e coloca e faz sentar no meio dos príncipes. Quem pode glorificar o Senhor esta noite? Aleluia. Se houver quebrantamento, se houver arrependimento sincero, se houver confissão de pecado, pois a palavra de Deus diz assim: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, se orar, se buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aí tem gente que diz assim: fulano, eu não sei como foi que aconteceu isso, eu não sei como ele chegou, aonde chegou, eu não entendo como ele teve tanto sucesso, eu não sei como ele passou naquela prova. Não sabe, irmão, deixa eu dizer, a receita é simples: coração contrito e aquebrantado diante de Deus. Sim, irmão, às vezes as pessoas nem vê, nem enxerga, mas o coração é contrito e é quebrantado, é sincero, é um coração sincero e contrito diante de Deus. E Deus vai trabalhando, usando, aleluia, e vai dando, e vai abrindo a porta, e vai abençoando. Glória ao nome do Senhor. Às vezes, irmão, se levanta uma onda, uma tribulação, uma angústia, mas isso não é para lhe matar, não, irmão, é para lhe fortalecer na caminhada, é para fazer você mais forte. Glória ao nome do Senhor.